Boa noite, meus amigos. Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui no YouTube, o Femina Virtutem. E hoje eu gostaria de falar de um assunto muito importante, que é o poder da prece, a eficácia da prece, o pedir e obtereis. Será que nós sabemos orar realmente? Será que nós estudamos o Evangelho e estamos cumprindo os requisitos e as premissas que Jesus impôs para que nossas preces fossem atendidas? Bom, a primeira delas que eu gostaria de citar é quando as criancinhas foram trazidas até Jesus e algumas pessoas tentaram afastá-las e Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas, em verdade vos digo que quem não tiver o coração puro como de uma criança não entrará no reino dos céus. E a segunda, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então essas duas premissas têm que ser levadas em consideração quando nós formos pedir a Deus nas nossas rogativas e preces. Será que quando nós oramos, nós temos o coração puro? É lícito? É verdadeiro e é coerente pedirmos a Deus as coisas boas para nós, quando não conseguimos perdoar os nossos irmãos? Quando mantemos no coração ódio, desejo de vingança, mágoa, ressentimento? Quando não estamos com o coração puro? Será que as vibrações que estamos emanando de nós contra os nossos adversários entrarão em sintonia com o amor puro e sublime de Deus, do Criador? Será que estamos fazendo o nosso melhor, promovendo a nossa reforma íntima? No capítulo 27, na maneira de orar, os Espíritos dizem o seguinte: quantos poucos sabem orar? Muitos pedem pelas facilidades da vida, pela abreviação de suas provas, pelo êxito dos bens terrenos, no sucesso na vida terrena, mas quão poucos de vós pedem a vossa melhoria moral? Então é necessário que quando formos depositarmos a nossa oferenda ao altar, que numa parte do Evangelho Jesus diz o seguinte: quando fordes fazer a vossa oferenda ao altar, se tiverdes alguma coisa contra o seu irmão, reconciliai-vos com ele antes e depois depositardes a vossa oferenda. Porque na época os judeus faziam as orações depositando oferendas no altar. Então é muito importante, se nós queremos as coisas boas e rogamos a Deus que nos ajudem a conseguir as coisas que desejamos, é necessário que nós também façamos a nossa parte, que é a vontade de Deus. Tem uma parte do Evangelho aqui que diz o seguinte: a única prece que não é atendida é a do orgulhoso. É aquele que se considera acima das leis de Deus. Todas as outras, feitas de forma genuína, com humildade, com amor, com coração puro, um desejo de realmente melhorar-se a si próprio, serão atendidas. E aqueles fatos impossíveis, que muitas vezes Deus não conseguirá atender por uma questão de suas próprias leis, que são irrevogáveis, como, por exemplo, a lei de causa e efeito, algum mal que tenhamos que passar, alguma provação, alguma expiação. No Evangelho se diz o seguinte: os Espíritos vêm a nós em nossas rogativas, dando-nos força, coragem, respeitando o nosso livre-arbítrio, mas inspirando-nos confiança, refortalecendo a nossa fé. Então é muito importante a leitura desses dois capítulos e todos os mandamentos de Jesus para que nossas preces sejam atendidas. Hoje é muito comum na internet falar-se da lei de atração, deseja, pense positivo e você atrairá coisas boas para a sua vida. Mas e as leis de Deus? Será que você, sendo uma pessoa que não está vibrando no bem, você conseguirá realmente o bem para a sua vida? É esse questionamento, essa reflexão que devemos fazer. Para que nós consigamos o bem, é necessário que nós façamos o bem aqui primeiro, porque tudo é uma questão de sintonia, é uma questão de justiça. Deus atende aos humildes, aos puros de coração. E ele disse: não são os sãos que precisam de médico, eu vim para os humildes.
né? Jesus exaltou a humildade e disse: bem-aventurados os que sofrem, os que choram, porque verão a Deus. Porque no momento de dor, se formos sinceros e humildes e pedirmos a Deus a força que nos falta, Ele nos atenderá. Então, é necessário orar? Sim. No próprio Evangelho diz o seguinte: podemos orar a qualquer hora, em qualquer lugar, a sós ou em conjunto. Podemos orar agradecendo pelo dia, pelas coisas boas que nos aconteceram. Mas não sejamos egoístas. É necessário que sejamos também misericordiosos conosco, nos redimindo dos nossos males e pedindo a Deus a força e a coragem para que nós possamos cumprir a vontade dEle, melhorando-nos a nós próprios para superarmos os nossos desafios e obstáculos que são inerentes ao nosso crescimento pessoal, ao nosso progresso e à nossa evolução moral. Então eu sugiro o estudo desses 2 capítulos, Sede Misericordiosos e Pedi e Obtereis, capítulos 10 e 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma reflexão profunda sobre a eficácia da prece e a maneira certa de orar, cumprindo os mandamentos de Jesus, tendo o coração puro, fazendo a vontade de Deus, sendo humilde, reconhecendo seus erros e todas as preces que sejam para o bem, que nós possamos reconciliar-nos com os nossos adversários, amar os nossos inimigos, desistindo de qualquer ideia de vingança, retribuindo o mal que nos fazem com o bem. Tudo isso, todas essas premissas têm que ser cumpridas para que a nossa prece seja eficaz, para que nossos pedidos sejam atendidos. Então não adianta orar alto, maquinalmente, não adianta ter o dever de orar para se dizer um bom cristão: ah, mas eu oro todos os dias. Mas será que estamos orando realmente de forma correta? E depois culparmos a Deus e a vida porque as nossas preces não são atendidas e deixarmos diminuir a nossa fé? É por isso que eu vim aqui hoje falar sobre isso. É muito importante refletirmos sobre como estamos fazendo as nossas orações e por que será que as nossas orações não estão sendo atendidas. Orai muito, mas orai com fé, com amor, com confiança, com humildade, respeitando as vontades de Deus, amando os nossos inimigos, perdoando até 70 vezes, 7 vezes, não julgando a ninguém. E outros mandamentos que Jesus com tanto carinho, tanta bondade, abnegação, renúncia trouxe a nós. E é necessário que nós saibamos compreender e empreender em nossas vidas esses mandamentos para que nós possamos realmente conseguir a paz que tanto almejamos, conseguirmos a sabedoria, a consciência tranquila e tudo que nos tornará mais fortes, mais felizes e mais juntos do Pai. É isso aí, meus amigos. Obrigado pela paciência de me ouvir. Obrigado por estar comigo aqui no nosso canal. Se vocês acham essa mensagem importante, essa reflexão importante, curtam, inscrevam-se no canal, deem o seu joinha, compartilhem, estudem esses 2 capítulos e assim estaremos fazendo a nossa parte. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite para todos vocês. Tchau, até a próxima.